bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Bem-vindo, amados, queridos, a este culto dominical. Hoje, o primeiro domingo do mês de novembro, onde nós celebramos a ceia. Olha, eu já tenho aqui a minha ceia preparada, tá? Que é o suco de uva, deixa eu virar pra cá, e o pão, que representam o corpo e o sangue de Jesus. Se você puder, se não tiver preparado ainda, vai aí, procura um suco de uva, um pedacinho de pão, e nós vamos juntos participar dessa comunhão gloriosa, maravilhosa, que só Jesus tem para nós, né? Enquanto isso, nós vamos louvar a Deus. Nada além do sangue de Jesus. Oh, glórias a Deus, Pai. Sou livre e nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Comigo, igreja. Sou livre, sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Meus amados, eu quero convidar você para orar, a gente poder buscar o perdão de Deus, porque, como diz essa canção, foi na cruz que Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados, os nossos erros. E ele nos oferece, através da comunhão do corpo e sangue de Jesus, que é a ceia, o perdão, a misericórdia, o resgate, a salvação. Mas nós temos que aprender a levar isso a sério, não é brincadeira. As pessoas vão para a igreja, participam da ceia, saem da igreja, vão para o mundo, voltam para a igreja, participam da ceia. Não, isso é sério. A ceia significa uma comunhão, é um pacto, é uma aliança que nós fazemos com Deus através do sangue de Jesus. Olha que bonito. Vindo da minha conversão. Sim, nesse sangue lavado, mais salvos que a neve serei. Aleluia. Por mais que a neve, por mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Eu vou colocar aqui então esse louvor outra vez. Eu quero convidar os irmãos para a oração do arrependimento. Se você tiver o azeite, depois você vai se ungir, consagrando a sua vida a Deus. Inclusive, eu quero levantar um propósito que durante toda essa semana, até a semana que vem, você faça uma oração a Deus, entregando, apresentando a sua vida no altar de Deus. E no domingo que vem eu convido você para ir a uma igreja perto da sua casa, entrar na igreja, se aproximar do altar, se ajoelhar diante do altar de Deus e entregar a sua vida, os seus problemas, as suas situações, as suas imperfeições, as suas fraquezas ao Senhor Jesus.
né? E aqui mesmo no nosso canal nós vamos ter o culto. Eu também vou fazer isso, vou entregar a minha vida ao Senhor Jesus no altar dele, e vou convidar você para participar. Agora eu quero que você feche os seus olhos e você repita comigo assim: ó Deus Todo-Poderoso Senhor, eu venho diante da tua gloriosa e poderosa presença, Deus, pedindo o perdão dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas. Eu sou pecador, pecadora, e eu preciso do sangue. É o sangue de Jesus que me redime, que me salva, que me purifica de todo o mal e me apresenta diante de Deus purificado, como diz essa canção, mais alvo, mais brancos que a neve. Oh Deus, me liberta, meu Deus, desse mundo. Pede a Deus, me liberta do pecado, das tentações, das armadilhas do mal, das pedras de tropeços. Agora deixa o pastor orar. Em nome de Jesus, eu declaro que agora, nesse momento que vamos participar da ceia do Senhor, você receba o perdão, a remissão dos teus pecados e a oportunidade de vida eterna. Aqui já está a ceia, assim, né? Aleluia. Na noite em que foi traído, o Senhor tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Este é o meu corpo que é dado por vós. Também ao mesmo modo o Senhor tomou o cálice com o vinho, consagrou, dizendo: este é o cálice do meu sangue, o sangue de uma nova e eterna aliança, que é derramado por vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Deus querido, Deus amado, nós não somos dignos de estar aqui, sentado à mesa, recebendo o teu sangue e o teu corpo. Mas assim o Senhor fez, para que a nossa vida fosse consagrada e abençoada no Senhor. Em nome de Jesus. Meu amado, toma o pão, que é o corpo de Jesus, parte e come. Glória a Deus, corpo de Jesus. Bebe agora do sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Uma canta a ti, Senhor. Vamos louvar a Deus. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, aleluia. Quão grande és tu, sim, Senhor Jesus. Te adoramos, ó Deus, na formosura do teu santuário, Pai. Nós declaramos nessa manhã a tua presença, Senhor, que é forte e poderosa para nos livrar de todo mal, de toda a face maligna desse mundo, que nos resgata, que nos purifica, que nos prepara para a vida eterna, Senhor. Meu amado, minha amada, eu declaro você curado agora. Eu declaro você, em nome de Jesus, abençoado. Por isso que eu quero que você tome nas suas mãos aí o óleo
da unção, e você unge a sua cabeça e as suas mãos e toca com as mãos ungidas junto com a minha mão. Eu declaro você curado em nome do Senhor Jesus. Recebe a cura física. Eu ministro cura no teu corpo, os teus ossos, o teu sangue, os teus olhos, teu ouvido, teu coração, pulmões. Que você receba a cura total. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu declaro em nome de Jesus agora que você receba a cura emocional. Que os teus sentimentos do teu coração, os pensamentos da tua mente sejam restaurados em Jesus. Todo mal que está na tua mente, todo sentimento de ódio, de rancor, de vingança que está no seu coração, seja arrancado e você tenha a cura emocional. E eu ministro a cura espiritual, que significa a liberdade dos demônios, de todo ataque opressor, de todo ataque de obra maligna. Né? Tem uma pessoa, uma criança que eu conheço que está sendo atacada à noite, que acorda gritando, porque a casa dos pais dessa criança está sendo lugar de coisas malignas, estão fazendo coisas ruins ali. E a criança está sendo atacada com pesadelos, porque são os demônios que estão ali, porque o pai, a mãe não faz as coisas certas e com isso dão legalidade aos demônios para entrar na casa da pessoa. Por isso que você tem que tomar cuidado. Quando você se submete ao pecado e aceita o pecado, você está abrindo as portas e deixando o mal entrar. E aí não pode culpar Deus, não. Então, eu tenho autoridade, você que crê tem autoridade. E diga assim: está proibido, em o nome de Jesus, que alguma força ou face do mal venha tocar no meu filho, na minha filha, venha tocar na minha casa. Em nome de Jesus, eu desautorizo e expulso todo o mal. Amém. Meu amado, meu querido irmão, eu declaro hoje, nesse dia, a tua vitória. Eu declaro nesse dia de hoje a bênção da tua vida e a bênção da tua família. A bênção de Deus que enriquece e que não acrescenta dores. Que você seja abençoado, abençoada, desde o alto da coroa da tua cabeça até a planta dos teus pés. Aonde quer que você vá, a mão de Deus te acompanhe. Agora pega a Bíblia aí, por favor, e juntos vamos entrar na palavra de Deus. Eu prometi que hoje iria falar sobre o julgamento final. E quando falamos do julgamento final, até crente, né? Eles querem saber o que vai acontecer com a terra, quem ficar aqui na terra. A gente deve saber, mas para nós, para quem crê em Cristo, não importa. Porque nós sabemos que antes do julgamento final de Deus, virá a grande tribulação. E antes da grande tribulação, Deus poupará a sua igreja. Assim que Jesus virá para arrebatar, para levar a sua igreja nos céus, livrando assim o seu povo dos danos e sofrimentos da grande tribulação. Então, o meu conselho para você é que você fique preocupado, sim,
em estar preparados para que quando Jesus venha, você seja levado e não seja deixado. Porque a Bíblia disse que uns serão levados e outros serão deixados para trás. Então, o julgamento final, o livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11. Então vi um grande trono branco, aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não havia lugar para eles. E vi também os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e os livros foram abertos. E foi aberto outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que haviam feito, conforme registrado nos livros. Deus, levanta a Bíblia. Deus, obrigado, Pai, por mais essa gloriosa oportunidade que nós estamos tendo de poder aqui na Tua presença hoje receber esse alimento, esse fortalecimento, a revelação do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a boca de Deus que fala conosco. Deus dá-nos sabedoria e temor nesse momento, em nome de Jesus. Vou colocar aqui para mim ler, né? A Bíblia. Muito bem. Então, aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 20, né? Ele fala que naquele momento que estava sentado, ou seja, o Cordeiro de Deus, ele vem e diante dele a terra e o céu fugiram da sua presença. Por quê? Porque ele é o justo juiz que irá de julgar toda a humanidade. Aí diz aqui a Bíblia que João, ele teve a visão e ele viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Então, não existe isso com Deus. A ótica de Deus é diferente da humana. O ser humano, ele vê pela aparência, e o ser humano, ele coloca a separação, né, de pessoas. As pessoas são, assim, reconhecidas pelo que elas são. Tem os grandes, ricos, poderosos, inteligentes, e tem os pequenos, que são as pessoas mais pobres, mais humildes, que são desprezados. Mas diante de Deus, grande e pequeno vai chegar lá, no dia do juízo, para ser julgado. Então, ele viu que diante do trono também estavam livros abertos. Livros. E na teologia nós cremos que esses livros são os livros dos atos humanos. Ou seja, os livros onde estão registrados o que fizemos nessa vida. A vida de cada um está ali. Por exemplo, hoje em dia, né, você entra numa página social de uma pessoa, ali está a biografia da pessoa. Quando ela nasceu, onde ela nasceu, com quem casou, quantos filhos teve, onde estudou, que carreira exerce. Só que aqui na Terra, as pessoas só expõem o bonito, as coisas boas. Você não vai ver ninguém colocando lá na biografia ou na descrição
da pessoa o que ela fez de errado. Às vezes o que ela fez de errado ninguém sabe, só ela mesma e Deus. Só que nesses livros, que são os livros dos passos, dos atos da vida da pessoa, tudo está escrito. O que fizemos de bom e o que fizemos de mal. Por exemplo, agora mesmo, nesse momento, enquanto você está aqui acompanhando, participando do culto dominical de ceia comigo, tem anjo lá no céu escrevendo tudo sobre nossa vida. Cada passo que nós damos, está tudo lá. E nós seremos julgados de acordo com essas obras. Então, como é que fica eu? Como é que ficamos nós? Todos nós pecamos e fomos separados da glória de Deus. Mas aí diz a Bíblia que ele viu um outro livro, que é o livro da vida. Esse livro é a nossa salvação. Porque como nós participamos agora, a ceia do Senhor representa o sacrifício de Jesus. Por isso que nós celebramos a ceia. É uma renovação espiritual, um fortalecimento espiritual, apesar de que nós comemos o pão e o suco da uva, que são alimentos materiais, mas não, a ceia não é material. A ceia, o pão, a carne de Jesus é espiritual. O sangue de Jesus é espiritual dentro de nós. Nós comemos o pão e o sangue representando, mas na verdade o alimento espiritual que nos consagra, que nos converte, que nos livra do pecado. Por isso que eu falei, a pessoa não pode ficar brincando, misturando o santo com o profano. Isso é heresia, quando você profana o sagrado com as coisas do mundo. Por isso que tem muita gente aí que está brincando com a salvação. A pessoa está dentro da igreja e andando no pecado. E ainda fica querendo que Deus está abençoando ela. Não, minha vitória. Deus me deu a minha vitória. Outro dia uma pessoa muito chegada a mim confessou que estava vivendo num adultério. 40, 50 anos de igreja. E queria que a gente orasse e abençoasse. Aí eu abri a Bíblia e na palavra. Não, mas Deus me deu vitória. Não, Deus não dá pecado para ninguém, não. Quem te deu esse pecado aí foi Satanás. Aí falei do fogo estranho. Você trouxe o fogo estranho para dentro da sua casa, botou na sua cama. Mas a pessoa quer insistir no erro e ela quer ser abençoada por Deus no erro. Meu amigo, como é que você vai ser abençoado por Deus fazendo a coisa errada? Se eu quero ser abençoado, eu tenho que fazer o que é certo. É a única saída que eu tenho, é a única solução para a minha vida. Eu quero ser salvo, eu quero estar no céu, eu quero me livrar desse dia do julgamento, do juízo final. Então eu tenho que mudar a minha vida aqui na terra. Eu tenho que corrigir os meus passos, as minhas atitudes, as minhas ações. Porque, como eu falei, nós somos pecadores, nossos pecados estão sendo anotados naquele livro. Mas o que nos livra é o sacrifício de Jesus. Porque assim como está lá que a gente errou e falhou, também está lá. Ele se arrependeu, ele está com Deus, ela está com Deus, ela deixou o pecado, abandonou o mundo, está servindo a Deus, está andando no temor. Isso também vai anotado lá. Mas o problema é que a pessoa às vezes até conhece a Deus, mas não muda. Então, quando nós estamos como pecadores, mas chegamos a Cristo, nos arrependemos, não, chega, basta desse mundo, eu quero Deus. Senhor, me ajuda, Deus me ajuda, e eu estou ali na palavra, estou servindo a Deus para viver livre e longe do pecado. Então, se esse arrependimento é sincero, se essa profissão de fé é quando você confessa a sua fé, não de boca, não de palavras, mas de atitudes.
então você é salvo. Aquele que confessar a Cristo será salvo. E confessar não é só o ato de falar, mas o ato de viver. A verdadeira confissão de fé não se dá com proclamação de palavra, mas sim com determinação de atitude, de compromisso, de temor. Então sabe o que acontece quando nós vivemos assim? E a gente vem aqui na igreja, domingo de Santa Ceia, e tomamos a Santa Ceia no temor. O santo sagrado de Deus. O nosso nome é anotado lá naquele outro livro que ele viu. E vi um outro livro que é o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que haviam feito conforme registrado no livro. Então, imagino, a teologia tem assim uns conceitos diferentes de como seria esse dia. Chegariam os mortos, grandes e pequenos, diante do trono do Cordeiro, e aí estão os livros abertos, né? Contendo a vida de todos nós. Mas tem o livro da vida. Então, alguns creem que primeiro a pessoa passa pelos livros dos erros, dos acertos, e depois vai para o livro da vida. Eu creio, como alguns estudiosos da Bíblia, que primeiro é aberto o livro da vida. E ali é consultado. Está escrito o nome de Eduardo Alves no livro da vida? Sim, está. Então, nós fomos já resgatados por Deus através de Jesus. E não importa o que nós fizemos, deixamos de fazer, Jesus, com o seu sangue, ele já apagou todas as nossas falhas e erros. Entendeu? Agora, se abre o livro, o nome de Eduardo Alves não está escrito ali. Por quê? Eu fui pastor 40, 50, eu fui obreiro, diácono, eu frequentei a escola dominical, o culto de missões, o culto de oração, fiz visita no hospital. E agora? Por que meu nome não está ali? Porque você não viveu. A sua confissão nessa terra não foi de vida. Foi uma confissão apenas de proclamação de palavra. Você falou que aceitou Jesus, mas de fato você não viveu. Isso é muito profundo. Porque já que nós nos tornamos crentes em Cristo, às vezes nós não sabemos o que vai acontecer. Mas com a ajuda de Deus, né, o nosso futuro, ele está iluminado, como o sol que ilumina o nosso dia. E o sol que ilumina o nosso dia nos ajuda a ver as coisas mais claras, efetivas. Olha, meu irmão, eu escrevi aqui, existe a regra da vida. Você sabe qual é a regra da vida? Você nasce, você vive e depois você morre. Todo mundo vive essa regra. Quem crê, quem não crê, o que é crente, o que é ateu, incrédulo, porque sabe que vai acontecer. É inevitável. Você nasce, você vive a sua vida e você vai morrer. Ninguém escapará. Mas por em cima desta regra da vida, que inclusive é uma regra científica, né? A ciência se baseia também nessa regra, que tudo que nasce tem o seu tempo de vida e morre. Eles creem que uma molécula nasce, vive e morre, uma planta nasce, vive e morre, um animal nasce, vive e morre, nós. Então a ciência tem a regra da vida, que chama em inglês The Rule of Life. Mas existe a regra de Deus, que é
basicamente isso com um detalhe. Na regra de Deus, você nasce, você vive e depois você morre. Mas depois da morte, você será contabilizado, ou seja, você terá que dar contas o que foi a sua vida. E todos nós estaremos, como lemos aqui em Apocalipse 20, diante do Deus Todo-Poderoso para prestar contas do que foi a nossa vida. Especialmente se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida. Esses que não estiverem com o nome escrito não herdarão o reino de Deus. Existem muitas injustiças nesse mundo, mas Cristo, Ele é que tem a palavra final, quando Ele julgará as vidas. Hoje em oração, louve ao Senhor, porque quando você confia em Jesus e o seu nome aparece ali escrito no livro da vida, então você tem certeza da sua salvação. Eu sempre pergunto, quando a pessoa quer discutir a respeito de salvação e tudo, eu falo, você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida agora, nesse momento? E às vezes a pessoa está na igreja há muito tempo, e às vezes a pessoa fala, não sei, pastor. Ué, como que você não sabe? Você não sabe da sua vida? Você não sabe o que você faz? Você não sabe o que você diz? Mas por que existe essa dúvida? Porque dentro da vida da pessoa existem coisas erradas que suscitam, que fazem surgir essas dúvidas. É isso que tem que acabar, né? Porque quando você conhece a Jesus e caminha com Jesus e vive pela fé, e você tem certeza que você está resistindo o mal e o pecado, você está fazendo o que é certo, isso vai trazer no seu coração uma certeza de que o teu nome está escrito no livro da vida. Essa é a história do dia de amanhã. O julgamento final, o julgamento da minha vida, da sua vida, é a história do nosso futuro, do nosso amanhã. O escritor Kaufman, ele diz, a história de amanhã já foi escrita. Ao nome de Jesus, todo do joelho deve se dobrar. Então você vê as pessoas, por exemplo, incrédulos, ateus, religiosos, não aceito, isso não vai acontecer, que Deus que não sei o quê. Eu pergunto, então tá bom, o que vai acontecer? Aí o incrédulo, ateu, o agnóstico, ele diz assim, não, morreu, acabou, viramos pó, acabou a vida, não tem mais nada depois da morte. Aí eu pergunto, como é que você sabe? Ninguém foi, morreu e voltou. Aí eu falo, só Jesus, né? Jesus, ele morreu e voltou da morte ressuscitado. Ele pode nos garantir o que é que existe depois dessa vida. E ele revela através do Espírito Santo que depois dessa vida existe salvação com Deus, ou morte eterna sem Deus, né? Eu estava lendo agora, antes de começar aqui a live, que nós temos que permanecer servindo ao Senhor, cumprindo o propósito e os planos que Ele tem para nossas vidas. Abra a Bíblia em Mateus aí, 16, 27. Mateus 16, 27 diz assim, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então Ele recompensará cada pessoa de acordo com o que fez. Algumas versões dizem, e Ele recompensará cada um de acordo com as suas obras. Então não tem jeito, é Jesus quem vai determinar onde será a nossa morada eterna. Então,
O bonito é que ele nos dá a lição agora. Por exemplo, se você sabe de uma situação eminente que vai acontecer amanhã e você não sabe o que fazer, você se desespera. Olha, eu ouvi falar que vai acontecer isso e aquilo outro, mas eu não sei o que fazer porque ninguém sabe de nada. Aí você pergunta a um, pergunta a outro, não sei. Mas Jesus, ele fala que haverá o dia do juízo final, mas ele nos diz, ele nos orienta o que nós devemos fazer para evitar sermos destruídos naquele dia. É servir a Ele, é andar nos caminhos dEle. E Ele tem um lugar especial para aqueles que servem a Ele. Jesus disse assim: aquele que me serve, o Pai o honrará, recompensará. E abre aí, nesse mesmo capítulo 22 que estamos lendo, sobre o juízo final, que cada um será julgado pelo que foi encontrado no livro, principalmente se o seu nome não estiver no livro da vida, o meu nome também, né? Mas no versículo 3 e 4 ele disse: não haverá maldição, ou seja, o céu, a nova Jerusalém, o trono de Deus e do Cordeiro estará nessa cidade, a nova Jerusalém, e os seus servos o servirão. Eles verão o rosto do Senhor e o seu nome estará marcado nas suas testas. Você veja a diferença, né? Se você vê os capítulos anteriores do Apocalipse, fala sobre a marca da besta, que são aqueles que se renderão àquele sistema de governo religioso, né? Porque o que a gente vê mais ou menos aí, algumas religiões extremistas, que eles governam os países com as determinações da religião, como fazem alguns estados islâmicos, por exemplo, onde eles governam o país, a nação, com a direção da religião deles. Então diz aí o Apocalipse que virá a besta, o anticristo, e somente aqueles que aceitem a marca da besta nas suas frentes, quer dizer, que se rendam àquele sistema de governo e religioso de adorar a besta como se fosse um Deus, o anticristo. Então, a Bíblia diz que vai haver, olha só, vai haver pessoas que se renderão a essa marca. Mas aqueles que são de Deus não se curvam perante ninguém, nem a nada. Só se curvam diante de Deus. Então, quando nós chegarmos lá no céu, diz aqui o capítulo 22, tendo os nossos livros, nosso nome no livro da vida, nós receberemos a coroa da vitória, a coroa da vida. E nós vamos levar o nome de Cristo, o nome de Jesus na nossa testa. Uma das alegrias que nós teremos no céu é de poder servir o Senhor por toda a eternidade. Então hoje em oração, peça a Deus como que você pode servi-lo melhor aqui na terra. Aqui na terra. O escritor David Brainerd diz assim: meu céu é agradar a Deus e glorificá-lo e dar tudo a Ele e ser totalmente devotado à sua glória. Esse é o céu que eu anseio. Qual é o céu que você anseia? Muita gente, ela está querendo o que tem aqui na terra, dinheiro, diversão. Não, porque também, eu escuto isso também, não. Muito crente, muito convertido, não é só igreja, Deus, não, a gente tem que se divertir e tal. Mas no céu não vai ter parque de diversão. No céu não vai ter essas coisas, não. No céu você vai ter o que Deus vai te oferecer. A palavra de Deus diz em Apocalipse 7,15 que nós, como servos, diz assim: portanto, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo,
e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles a sua tenda. Então, meu Deus, eu vou chegar no céu, vou ser recebido como servo e vou ter a oportunidade de servir a Deus por toda a eternidade. No capítulo 4, versículo 10, fala dos 24 anciãos. Diz assim, Apocalipse 4, 10, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que está sentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, nosso Deus e Senhor, de receber glória, honra e poder, pois Tu criastes todas as coisas e por Tua vontade elas foram criadas e existem. Então, os 24 anciãos depositaram as suas coroas. Observem que essas coroas, aqui mencionadas em Apocalipse 4:10, estão relacionadas ou descritas por uma palavra grega que disse atevakok, que significa a coroa da vida, a coroa da salvação. Se lembra que eu preguei aqui alguns meses atrás que Paulo fala que nós não podemos deixar que nos tirem a nossa coroa. Às vezes você está deixando que o mundo, o pecado, as tentações, as amizades tirem a tua coroa. Você está tirando a coroa da salvação, a coroa da vida da tua cabeça, colocando de lado para colocar outra coisa, para vestir o mundo, para vestir o seu eu, o seu ego. Aí vem Jesus e leva a sua igreja, ou você morre. Aí onde que está a tua coroa? Ah, ficou lá, guardada lá, e você não sabe aonde está. A coroa da vida é a nossa certeza de salvação. Porque os salvos, quando chegarem diante do trono de Deus, depositarão aos pés de Jesus as suas coroas. Eu tenho a coroa da minha salvação. Vou deixá-la aqui. Vou guardar, vou ser fiel a Deus. E no dia do juízo, quando Ele me chamar pelo meu nome, eu vou diante dEle, me ajoelho diante dEle e coloco a minha coroa. Anote aí, para você ler. A Bíblia fala sobre a coroa da vida, escreve aí, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. E no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, fala da coroa da vida eterna, salvação. Paulo usa outra expressão, também se referindo a essa coroa, a coroa de justiça, que está em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Porque a coroa de justiça é fazer o que é certo, o que é correto. Jesus me dá a coroa, me dando a salvação, o que é o certo, Ele me entregar se eu servir e andei no caminho dele. Não é certo você que anda na igreja só para receber bênção e que não quer nada com as coisas certas, que só quer saber de bagunça, depois pensar que Deus tem que te salvar. Ah, não é justo. Não, é justo sim, porque cada um receberá de acordo com as suas obras, que estão escritas lá naqueles livros. Se você está na bagunça aí, botou sua coroa de lado, não sabe nem onde está, e está aí, vai para cá, vai para lá, então vai ser justo que você não receba a salvação. Não é Deus que escolhe quem vai e quem não vai se salvar. Somos nós que escolhemos, que determinamos de acordo com as nossas atitudes e as nossas escolhas. E ele fala também em Apocalipse 4:4 sobre a coroa de ouro, uma coroa de ouro que representa a nossa salvação. Graças a Deus que nos dá vitória através de Jesus. Lembre-se do que eu falei aqui hoje, que existe a regra da vida e existe a regra e o governo de Deus, onde nós todos seremos responsáveis. O ser humano nasce,
vive, morre e depois da morte vem o juízo. Paulo fala, porque todos morrerão uma só vez e depois da morte virá o juízo. Ninguém escapará. Grandes e pequenos estarão ali. Meu irmão, mais graça de Deus na sua vida. Recebe mais graça de Deus na tua vida. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que domingo que vem nós vamos pregar aqui sobre o grande fogo que vai descer do céu. Em Apocalipse capítulo 8 diz que vão a cair do céu grandes meteoros de fogo incandescente que vão queimar, destruir toda a terra. Então eu vou pregar sobre isso domingo que vem. Mas baseado no que nós recebemos hoje, nós queremos apresentar um propósito para você durante toda essa semana. E você pode fazer isso acompanhando aqui o meu canal no devocional diário, que é os 5 minutos com Deus. Eu vou falar sobre isso. E vou orar sobre isso. Para você todos os dias de manhã acompanhar aqui o meu devocional e apresentar a sua vida diante de Deus. O que você tem, o que você é, os seus planos, apresentar a Deus as suas fraquezas, as suas debilidades. Apresenta a tua vida no altar. E aí domingo que vem, você busca uma igreja que seja de Deus mesmo, entra na igreja, vai perto do altar, se ajoelha e entrega a sua vida. Se você quiser fazer aqui, conosco, aqui é uma igreja, né? Que é uma igreja que está ao altar. Você se ajoelha aí comigo domingo que vem e juntos vamos apresentar a nossa vida a Deus. Você recebe essa palavra? Então feche os olhos e ora essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, estamos diante de Ti hoje para dar nossas vidas. Porque quando a Bíblia diz as nossas coroas, estão dizendo que nós devemos honrar e escolher as coisas certas e viver de uma maneira honrada diante de Ti. Meu amado, o Senhor Jesus, Ele é digno de todo louvor e gratidão. E a Ele, em reconhecimento dEle, nós, os santos, lançamos os símbolos de sua vitória aos pés de Jesus, as nossas coroas. Porque para trazer diante dele o que por ele foi criado. Deus criou todas as coisas, foram criadas por ele, para ele, e ele antes de todas as coisas, por ele. Diante dele subsistem e existe tudo. Deus, eu venho te agradecendo, Pai, por essa oportunidade que tivemos aqui hoje, nessa manhã de ceia do Senhor, de ouvir a Tua voz, a repreensão, a disciplina do Senhor, falando conosco que existe a regra da vida onde o homem nasce, vive e morre. E tudo que é criado nasce, vive e morre. Até uma planta, até um animal. Mas existe o governo de Deus sobre a regra da vida. Aonde Deus, Ele criou, nós nascemos, vivemos, morremos, e depois da morte, haveremos de dar contas, apresentar o que foi a nossa vida nessa terra. Então, sabendo o Senhor que o homem não poderia se salvar pelas suas obras, porque por mais que um homem seja correto, seja direito, seja justo, ainda assim comete muitos erros, muitos pecados. Então não existe maneira de que nós mesmos nos salvemos. Não tem jeito. Por isso que foi tomada a decisão de que o Senhor ofereceria um sacrifício de uma vez por todas
pelo nosso pecado, um pagamento de resgate das nossas almas. E Jesus foi esse pagamento. Ele mesmo se entregou por nós para nos salvar. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por morrer por nós. Eu não mereço a tua morte, Senhor, muito menos a tua vida. Ó Deus, nós aqui então recebemos este sangue precioso que nos purifica de todo mal e nos apresenta justificados diante de Deus. Não somos justificados por nós mesmos, pelas nossas obras. Somos justificados pela fé do que fez Jesus por nós. Assim que nós chegamos diante de Ti e pedimos o perdão, a misericórdia e imploramos pela salvação, porque o Senhor nos prometeu salvar. E quando nós recebemos a Cristo na nossa vida e passamos a viver uma vida digna de servir ao Senhor, de estar no propósito, nos planos dele, nós somos justificados e ele nos dá a coroa da vida eterna, a coroa de justiça, a coroa de ouro, a coroa de salvação. E essa coroa que ele coloca nas nossas cabeças é a certeza que o nosso nome está escrito lá no livro da vida. E eu creio que, como diz aqui Apocalipse 22, no dia do grande juízo final, todos comparecerão. Mas aqueles que tiverem o nome escritos no livro da vida, renderão, depositarão as suas coroas aos pés de Cristo. E nós seremos recebidos no reino eterno da sua glória, a nova Jerusalém, e teremos gravados o nome de Jesus nas nossas testas. E viveremos a eternidade com Deus. Ah, meu amado, meu irmão, eu e você, nós, se cremos de verdade, se nos consideramos cristãos, evangélicos, crentes, como você determine, nós temos que viver isso como uma realidade nas nossas vidas. É isso que nos traz a salvação. Deus, eu entrego a tua igreja, o teu povo, nesse domingo. Abençoo a semana de cada um deles, como a minha também. Abençoo os filhos, os netos, assim como abençoo os meus filhos, meus irmãos, meu neto. Aqui está a foto do meu neto aqui, bonitinho. Olha só que coisa linda. Meu neto está aqui na oração do vovô. Todo dia, Deus abençoe Lucas. Em nome de Jesus eu declaro a tua bênção. Que Deus te livre do mal, tentações, pecados, acidentes, maldades. Que Deus te livre do espírito da morte. E que você permaneça caminhando passo a passo com Jesus. E que essa semana nós vamos estar nesse propósito de entregar a nossa vida no altar de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Então, domingo que vem, aqui pela manhã, sintoniza com o meu canal. Nós vamos ter o domingo de louvor e adoração e juntos nós vamos apresentar a nossa vida de joelhos no altar de Deus, tá bom? E eu vou pregar sobre o fogo que descerá, que cairá do céu, que está no livro de Apocalipse 8. Você pode ler e se preparar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que o Senhor te dê paz hoje, amanhã e sempre. Levanta as duas mãos e diga a graça comigo: o amor do Pai, a graça e a paz do Filho Jesus Cristo, a comunhão, as consolações,
e a presença do Espírito Santo conosco agora esteja e nos acompanhe em cada passo da nossa vida até que Jesus ele venha nos buscar. Dá um aplauso para Jesus. Eu amo vocês, vocês estão no meu coração. Jesus te ama, eu te amo também. Agora faz essa palavra chegar a outras pessoas. Agora mesmo pega o link aí e passa para outras pessoas. Fala, o pastor celebrou a ceia. A pessoa participar da ceia e escutar a palavra. Graça e paz. Uma semana gloriosa e abençoada.